Oi, pessoal! Espero que todos estejam chegando bem. A gente veio aqui para falar com vocês sobre uma temática super importante, que é a sustentabilidade hídrica. E eu quero agradecer o convite em nome da Sinergia para participar do Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental e também agradecer a oportunidade de compartilhar esse espaço com o Rinaldo. Rinaldo, se apresenta aí para o pessoal. Saudações a todos e a todas. É um prazer estar aqui comentando com vocês o nosso trabalho, as nossas experiências. Bom, obrigada, Rinaldo. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um videozinho curto para vocês conhecerem um pouco sobre a Sinergia, que é a empresa que a gente trabalha. Somos a Sinergia, uma empresa de consultoria que oferece soluções para as realidades únicas de qualquer questão socioambiental. Atendemos os setores público e privado e atuamos em mediação de conflitos, desenvolvimento social, gestão do conhecimento, relações territoriais e de desenvolvimento urbano. Por onde passamos, respeitamos as características culturais, geográficas e produtivas de cada comunidade. Geramos valor utilizando as melhores técnicas para criar oportunidades para nossos clientes e para as comunidades onde trabalhamos. Sabemos fazer e temos muito orgulho disso. Nossas equipes são capacitadas, engajadas, experientes e comprometidas. Investimos fortemente em tecnologia para garantir inteligência, sigilo e memória de informações geradas nos projetos. Estamos em constante atualização das nossas metodologias para que sejam confiáveis, eficazes e garantam qualidade e agilidade de atuação e comunicação com públicos distintos. Nosso compromisso com clientes, comunidades, colaboradores e sociedade cria um legado de impactos positivos que deixamos nos territórios onde atuamos. São exemplos que refletem nossa cultura de excelência, integridade e transparência, presentes em cada projeto, em cada canto do Brasil e fora dele, onde pisamos. Venha conosco e deixe que a Sinergia seja o seu agente de transformação. Bom, gente, vocês viram que a Sinergia tem diversas atuações. Uma das atuações nossas é na área de sustentabilidade hídrica. E eu vim contar um pouco para vocês sobre o contexto que isso está inserido e trazer essa temática tão importante, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade hídrica, a gente está falando de soluções que vêm para solucionar um problema que é um problema comum entre diversos setores, né? Então, que problema comum que a gente está falando, né? Então, a gente vê na mídia hoje diversos assuntos e notícias, né, tratando sobre a crise hídrica e sobre como essa crise hídrica tem influenciado tanto na produção, na produtividade, seja no agronegócio, seja em indústrias e seja no abastecimento público mesmo, né? Então, quais são esses prejuízos, né, associados à crise hídrica? Quando a gente está falando do segmento privado, a gente está falando de redução na produção, como eu disse, da produtividade, então você tem perda de dinheiro, você tem perda de lucratividade, redução no controle de crescimento da empresa, então se você não tem água, e a água é algo muito importante e significativo para o abastecimento do seu negócio, para que você tenha sustentabilidade no seu negócio, você tem crescimento dessa produção pela dificuldade e escassez hídrica, a incerteza no planejamento, então se você não tem muita noção do quanto que você tem de disponibilidade de água e do quanto que essa crise hídrica pode afetar o seu negócio, como que você consegue prever essa crise, você tem uma dificuldade, uma incerteza nessa produtividade, na sua lucratividade e na sustentabilidade produtiva. E isso pode levar, lógico, a cortes de emissões, então a gente está falando de redução de produção, a gente também está falando de cortes de recursos necessários para a efetividade da empresa. A outra coisa, quando a gente está falando do setor público, né, a gente está falando aí da redução do abastecimento de água. Então, a gente já está sofrendo isso, né, sofrendo racionamento em diversas regiões do Brasil. Isso traz um impacto no desenvolvimento econômico da cidade, por exemplo, quando você não tem água suficiente para uma produção, para produção rural e produção de alimentos, e quanto que isso vai afetando
o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade do município. Outra coisa é, você gera desigualdade social, porque você não, sem acesso à água, você não tem as mesmas condições e oportunidades para conseguir se desenvolver, para conseguir se estabelecer, né, como indivíduo e conseguir ter acesso básico a determinados recursos e oportunidades. Incerteza no programa de uma política partidária, então é muito difícil você estabelecer política quando você tem uma incerteza sobre como isso vai ser o comportamento do abastecimento público, como que vai ser a previsão da disponibilidade desse recurso, e a escassez alimentar. Então, para a gente produzir alimento, a gente automaticamente necessita do recurso hídrico para essa produção. Então, a gente está falando dessas duas coisas, e para os dois segmentos, a gente está falando de conflito de água, porque quando a gente tem redução dessa água, a gente vai usá-la como, né? Como a gente vai usar esse recurso? E a gente tem algumas soluções, né, que vêm para resolver problemas de crise hídrica. Uma é convencional e muito utilizada, a infraestrutura cinza. A gente já conhece, né, são soluções aí de engenharia, baseadas no concreto, em obras, né, de engenharia. Ela tem resultados super eficazes, então é uma ação eficaz, e ela atua em situações emergenciais, ela é muito importante para a situação emergencial. A dificuldade, né, a limitação que essa infraestrutura cinza traz é que os resultados são muito de momento e parciais para resolver esse contexto emergencial. Tem um elevado custo de implantação, já que é uma obra de engenharia e geralmente é de grande escala, né? Ela tem um elevado custo de implantação, agrega muito pouco a conservação ambiental. Então, a gente não está conversando em algo que está atuando ali junto com a questão da conservação. E atua mitigando no efeito, como eu já disse, da crise hídrica e não na causa. Então, ela vai estar sempre resolvendo situações emergenciais de forma eficaz, mas com tempo, com uma limitação. Tem uma outra alternativa, né, que é uma alternativa que vem agora um pouco mais nova, que tem sido tratada, que é a infraestrutura verde, que é como eu atuo de uma forma um pouco mais sustentável. O que é a infraestrutura verde? Ela é uma solução baseada na natureza, então eu vou entender qual é o problema que eu tenho, eu vou entender a causa, a raiz desse problema, e eu vou propor soluções que vão prevenir que o problema aconteça, prevenir que eu tenha algum impacto relacionado à escassez hídrica. Então, e não só isso, eu vou criar situações possíveis para que eu produza mais água, para que eu consiga garantir sustentabilidade hídrica, que eu consiga garantir a manutenção desse sistema. Essa infraestrutura verde, ela possibilita, né, que eu tenha uma gestão mais eficiente desse recurso e eu consiga entender e gerenciar melhor esse recurso para conseguir ter uma sustentabilidade da minha produção ou sustentabilidade do meu abastecimento público. Ela é econômica, então eu tenho uma alternativa que eu não preciso de grandes obras, eu não tenho um custo muito elevado para a implantação. Ela é ética, né? Então, eu estou trabalhando junto com a conservação ambiental, eu estou pensando em recomposição de áreas verdes, eu estou pensando em conservação de biodiversidade atrelada ao meu serviço, e ela é ambiental. Então, assim, e eu estou pensando também, acho que retomando, né, a questão ética, estou pensando em solidariedade hídrica, como eu distribuo melhor esse recurso e garanto que esse recurso ele esteja disponível por mais tempo e com um monitoramento, conseguir fazer uma melhor gestão e manutenção desse recurso ao longo do tempo. A infraestrutura verde, então, ela pode ser materializada em ações de curto, médio e longo prazo, e eu tenho alguns benefícios que estão associados a eu implementar a infraestrutura verde. Uma delas é a precisão sobre os recursos. Por quê? Porque com a infraestrutura verde e a prevenção ao problema, porque eu estou atuando na causa, eu estou gerando soluções que produzem água, eu estou monitorando essa atividade, eu tenho mais precisão sobre o que eu vou gastar financeiramente e o que eu vou necessitar de recursos quando eu estou falando sobre o próprio capital natural.
Ela é mais econômica, então eu não tenho um custo muito elevado de implantação, eu posso implantar isso de uma forma mais controlada e sabendo exatamente onde eu devo atuar e como eu devo atuar, e não ter a crise hídrica no futuro. Então, ela também está me prevenindo novos gastos futuros. Eu tenho um controle sobre a operação. Então, se eu tenho uma melhor gestão e eu consigo prever essa gestão, eu consigo ter uma gestão mais... uma gestão de prevenção ao risco, eu tenho um controle maior sobre a operação. E eu tenho uma capacidade de diálogo, né? Eu acho que isso tudo vem associado a uma capacidade de diálogo, de eu garantir solidariedade hídrica, de eu garantir uma justiça ao acesso à água quando eu estou implantando infraestrutura verde, porque eu tenho maior produção de água por um tempo muito maior e logo eu tenho maior abastecimento e uma justiça maior de água. Ou seja, eu tenho co-benefícios que estão associados à gestão, que é a adaptação aos sistemas produtivos, a minimização dos impactos, a racionalização dos usos, o aumento da produtividade. Então, tudo isso que eu falei, ele está muito resumido nisso, de eu conseguir adaptar os meus sistemas produtivos e a minha gestão para que eu tenha maior produtividade gastando menos água. E os meus benefícios para a sociedade. Então, se eu estou reconstituindo, restaurando ecossistemas inteiros, às vezes, ou às vezes um pequeno espaço, e eu estou atuando diretamente para a conservação da biodiversidade, eu estou regularizando a quantidade de qualidade de água para a população em geral, eu reduzo inundações com as soluções baseadas na infraestrutura verde, eu tenho um menor impacto ambiental, e tanto do presente quanto do futuro, né? Tanto da minha ação do agora quanto de ações futuras relacionadas à crise hídrica, e eu gero emprego e renda. Então, eu estou possibilitando a oportunidade dessa sustentabilidade gerar por mais tempo esse emprego e a renda de mais famílias. Pode passar. E tudo isso, a gente, né, entende que a infraestrutura verde, ela tem que estar muito associada a um ciclo completo. Então, como que eu atuo e proponho soluções baseadas na natureza? Eu faço um diagnóstico, eu entendo qual é o problema. Esse diagnóstico vai me propor soluções, resultados, né? Esses resultados, que são as minhas problemáticas, vão gerar um plano de ação. Esse plano de ação, ele pode prever soluções de curto prazo, como um desassoreamento de um córrego, ela pode me trazer ações de médio prazo, como um terraceamento de uma área para controle da erosão. Eu posso ter um plano de ação de longo prazo, um reflorestamento de uma pequena, média, grande área, que possibilite a sustentabilidade hídrica e a maior produção de água. A gente só entende essa questão, né, da infraestrutura verde bem aplicada quando a gente também envolve as comunidades. Então, quando a gente está falando dos resultados do plano de ação, seja do monitoramento, qualquer uma das etapas, a gente está falando também de empoderar comunidades. Então, é possível a aplicação dessa infraestrutura verde apenas envolvendo as comunidades que estão atreladas a elas e empoderá-las para participar de espaços públicos com uma discussão mais qualificada, ou trazê-las para o contexto e sensibilizá-las sobre a questão hídrica através de atividades de educação ambiental. Então, tudo isso está muito associado e atrelado à questão de sustentabilidade hídrica. E eu gostaria de chamar, então, o Rinaldo para trazer um pouco sobre esse contexto da sustentabilidade hídrica de uma forma mais técnica. Então, a gente dividiu todas as possíveis soluções em 4 soluções, né? A gente organizou e o Rinaldo ele vai apresentar para vocês isso de uma forma um pouco mais técnica, um pouco mais específica, para vocês entenderem como que isso funcionaria para cada problema identificado e diagnosticado. Então, Rinaldo, agora eu deixo para você apresentar as soluções. Bem, depois dessa excelente conceituação que a Gabi fez a respeito dessa estratégia da infraestrutura verde que a Sinergia adotou, nós baseamos as soluções de praticamente todos os problemas que hoje a gente vivencia em 4 partes. A primeira seria relacionada ao plano de autossuficiência hídrica. E a solução 2, que a gente vai discorrer depois, seria a quantificação, né, dessa recuperação, que é muito importante.
Depois, a segurança dos mananciais, né, que hoje é um dos temas mais importantes em termos de segurança hídrica e que pouca gente tem atentado para esse problema. E, por fim, o plano de monitoramento hidrológico. A solução 1, ela, basicamente, ela se refere ao esforço que a gente faz em termos de aumentar a permanência da água na bacia hidrográfica. A origem de todo recurso hídrico é a precipitação. Então, se você tem uma bacia hidrográfica com um solo degradado, essa precipitação, ela chega na superfície do solo e ela não consegue se filtrar, porque a superfície do solo está impermeabilizada. Consequentemente, ela não vai exercer uma recarga, que é o aumento do volume da água armazenada nos nossos solos, tanto na forma de lençol freático como aquífero confinado, e ela vai escorrer pendente abaixo. Essa solução, ela se remete a você manter a precipitação, a água da precipitação na sua bacia hidrográfica. Então, se você tem uma bacia hidrográfica degradada, essa água da chuva, ela vai chegar na superfície do solo, vai encontrar um solo com baixa capacidade de infiltração, percolação e, consequentemente, recarga das águas subterrâneas. Então, você vai ter um armazenamento de água relativamente restrito. Essa água vai escorrer superficialmente, ela vai cair no corpo hídrico, ela vai cair no córrego, vai cair no rio. Depois de 2 horas, 3 horas, ela abandonou a bacia, abandonou o município, sem que você tenha condição de aproveitá-la. Ao contraponto disso, por favor, o outro slide, é você fazer a recuperação físico-hídrica desse solo de forma que você consiga reter o máximo possível daquela quantidade de água precipitada. Os seus lençóis freáticos, as suas águas subterrâneas, elas vão estar armazenadas, que aí vai se tornar água superficial, saindo pelas nascentes e pelo fluxo de base nos córregos, só que agora em maior vazão e de forma mais homogênea ao longo do tempo, inclusive durante o período seco, que é onde mais se necessita dessa água armazenada. Então, aqui a gente vê, de um lado, um terreno exposto, degradado, aonde com certeza essa água, principalmente pela pendente que apresenta esse terreno, vai escoar superficialmente e não vai ser retida. Do outro lado, você tem uma superfície vegetada que naturalmente ela trabalha como um obstáculo ao escorrimento superficial. Quando você tem nessa mesma meia encosta, você tem agricultura instalada, então as práticas conservacionistas, que são os artifícios que a gente faz para fazer a interceptação desse fluxo morro abaixo, né, elas são essenciais. Então você trabalha nesse sentido, ou seja, utilizando o próprio depósito que a natureza nos forneceu, e sem precisar se construir barragens e infraestruturas cinzas, né, que, da sua forma, ela tem uma série de malefícios em relação ao ecossistema como um todo. Dentro desse contexto, né, não só a mata de topo de morro, como a meia encosta que nós já nos referimos, mas as matas ciliares também são de fundamental importância. Então, são os elementos hidrológicos que devem ser implementados nesse esforço de aumentar a recarga das águas subterrâneas. Numa condição dessa, né, a água escorre,
morro abaixo, porque o solo está sem a sua cobertura protetiva na meia encosta. Quando chega na borda de um corpo hídrico, de um córrego, de um rio, esses sedimentos eles entram, né, na calha do rio, fazendo uma deterioração hidrológica que a gente vai posicionar mais à frente, né? Então, essa situação é o que a gente não quer. Em contraponto a isso, outro, faz favor, você tem uma área, né, preservada e, principalmente, a mata ciliar servindo de proteção ao curso d'água, né? É importante a gente fundamentar que a principal função hidrológica de uma mata ciliar, na realidade, é a proteção do corpo hídrico contra esses sedimentos que estão sendo carreados da meia encosta e, por outro lado, tornar mais permeável a saída da água no fluxo de base que a gente já comentou. Com esses aspectos todos, numa situação de degradação, né, esses sedimentos vão chegando no curso d'água, vão chegando no córrego e eles vão assoreando o córrego. Aí, sob o aspecto físico, né, você tem uma transformação extremamente grande do ecossistema como um todo. Então, essa água vai se espraiar, ela vai aumentar de superfície, ela vai aumentar a sua temperatura e, com tudo isso, há uma diminuição da oxigenação da água nesse córrego. Esse espraiamento da água, por outro lado, ela vai condicionar uma evaporação maior e aí o seu vizinho vai receber menos água. Em contraponto a isso, você tem uma proteção, né, nas bordas desse corpo hídrico e aí você vai ter a manutenção da condição ecológica que ele precisa. Se isso não acontece, você tem um rio totalmente assoreado, né? E esse assoreamento, ele vai fazer com que aquele fluxo de base não entre no seu curso d'água. É importante a gente ter esse conceito que, na realidade, um curso d'água, ela é uma grande nascente. Então, a gente tem que permitir, né, que essa água ela entre nesse curso da água. E esses sedimentos todos que estão aí, né, depositados, vão obstruir, vão impedir que isso aconteça. O contraponto disso é uma calha bem formada, porque está protegida, e aí você tem tanto a maior quantidade de água como a qualidade de água maior. E quando a gente se refere à autossuficiência hídrica, todos esses conceitos, todas essas situações que a gente posicionou até agora, estava se referindo à área rural. Mas se você quiser ter um trabalho efetivo, você não pode deixar de lado as áreas urbanas. E aí, o que a gente pede e o que a gente almeja é que essa área urbana, através de uma série de artifícios, né, quer seja asfalto poroso, quer seja piso poroso, quer seja caixa de drenagem lenta colocado em cada uma das residências, captando a água da chuva e aí infiltrando ao longo do tempo essa água, né, você tem a recarga também sendo efetuada na área urbana. Essas duas situações, né, representa o que foi feito em Seul, que mesmo numa área urbana, né, se conseguiu fazer uma adequação do meio, no sentido de você ter não só uma infiltração maior, uma recarga maior, com uma interação do ser humano com o meio. Aí passamos para a solução 2. A solução 2, ela é definitiva em relação à situação que a gente vive hoje.
Quando você apregoa, quando você valoriza, quando você recomenda a infraestrutura verde, principalmente recuperação das bacias hidrográficas, sob o aspecto de produção de água, o gestor, por exemplo, o presidente da Companhia de Água e Abastecimento, ele pode achar muito interessante esse aspecto, ele pode considerar que realmente é o caminho certo, a infraestrutura verde, só que ele tem dificuldade em transformar essa recuperação em elemento, instrumento de gestão. Por quê? Porque a primeira coisa que ele pergunta para você é, tá, e essa recuperação ela vai produzir quanto? Porque ele sabe que construindo uma represa, ele tem tanto de volume de água armazenada, e isso é um instrumento de gestão. Ele pode contar com essa água na hora que ele precisar e ele pode fazer um planejamento. Mas se você faz uma recuperação físico-hídrica e você não tem condição de dar a estimativa de quanto isso vai resultar em termos de benefícios, de quantidade de água, ele não consegue transformar isso num instrumento de gestão. Então, o nosso esforço, e isso aí é um diferencial da sinergia, a gente, em cada recuperação, a gente quantifica, né, o quanto que você vai produzir a mais de água, né? E isso envolvendo todos os instrumentos que a gente utiliza, quer seja a mata de topo de morro, quer seja as práticas conservacionistas da meia encosta, quer seja, né, a recuperação da mata ciliar e o desassoreamento dos elementos hidrológicos como nascentes e os córregos. Então, basicamente, o que a gente faz nessa quantificação é você fazer um cálculo de quanto hoje aquela área, na condição atual, está produzindo de água e quanto que ela produziria se você implementasse, né, todas aquelas que são interessantes ou parcialmente as práticas conservacionistas recomendadas. Então, é basicamente essa contabilidade que se faz. Outra, aí está uma área degradada, outra faz favor, e aí, depois da gente implementar as práticas conservacionistas. A mesma situação, né, evidenciando uma situação de degradação, e nessa situação de degradação, o que você faz? Primeiro, você começa a restaurar a mata de topo de morro lá em cima, porque ela é essencial para inibir que um escorrimento inicial se estabeleça. Depois disso, você descendo a meia encosta, você tem todas essas práticas conservacionistas que você deve ou pode colocar. E não se tem uma receita. Cada situação precisa de um conjunto, né, ou de umas particularidades de práticas conservacionistas. Aí, só para entendimento, né, nós colocamos aí a subsolagem. De nada adianta você fazer todas as recuperações se você esqueceu que o seu solo é um argissóleo que tem um B textural, que depois de 30 a 40 centímetros, ele formou uma camada de impedimento com a argila que foi depositada. Então, é um aspecto extremamente grande. Você vai fazer um desserviço, né, ao invés de ter os benefícios. Então, a subsolagem é um dos elementos importantes, uma das estratégias importantes. A outra é grande parte das degradações que hoje tem no campo estão situadas nas pastagens, que são pastagens de baixa ocupação, né, e pastagens degradadas, sem práticas conservacionistas. Então, você tem uma série de manejo dessa pastagem para você aumentar a
infiltração, percolação e recarga das águas subterrâneas nessas áreas. Aí colocamos plantio direto com todos os seus benefícios, que é decantado em verso e prosa, e, por fim, um terraceamento, que é uma das principais práticas conservacionistas de interceptação do fluxo superficial que vem trazer toda a erosão. Outra, também na área urbana nós vamos atuar, né? Basicamente naquilo que a gente já posicionou, nessa caixa de drenagem lenta, nessas calçadas porosas e nesse asfalto, ou pelo menos no piso travado nas vias de trânsito. E aí, esse esquema é basicamente a contabilização, a contabilidade que você faz para chegar à quantificação, né, de quanto que você vai produzir a mais de água. Então, numa sequência muito rápida aqui, você tem a precipitação, essa água cai na superfície do solo, você vai ter uma interceptação, né, da cobertura vegetal, e essa interceptação é em função do tipo de planta que você tem ali, né? Se você tiver uvas, né? Você tiver um parreiral, né? Você vai ter uma certa interceptação. Se você tiver eucalipto plantado, ou então um pomar, você vai ter uma outra interceptação. Essa água se infiltra, parte dela fica restrita, fica armazenada nas camadas subsuperficiais do solo, aí uns 30, 40 centímetros, que é justamente onde a planta vai retirar a água que ela precisa para fazer os seus processos metabólicos. E isso aí a gente chama de transpiração. Então, a partir desse momento, a água que está se infiltrando, ela vai ter, se o terreno tiver uma pendente, ela vai ter um escorrimento subsuperficial, de forma que daquela quantidade de água que foi precipitada, houve uma série de interceptações, né? E se o solo está degradado, ele principalmente, naquele estado 2, onde teve a interceptação, ele vai escorrer superficialmente e não vai infiltrar. Não infiltrando, o que você tem de produção de água é uma quantidade aí, em termos de números, né, com as diferentes perdas que a gente colocou, apenas 12%. E 12% que chega lá abaixo do fluxo subsuperficial, né, ele se junta, na realidade, em termos de produção de água, com esse fluxo subsuperficial, né, que aí nessa contabilidade seria, teoricamente, 19% daquela água precipitada lá da chuva. Então, uma perda bastante grande. Só que essa perda ainda é maior em termos de produção de água a partir do momento que você tem uma nascente assoreada. Essa nascente assoreada, esses sedimentos ficaram depositados na surgência e a água não consegue vir para a superfície do solo. E essa interceptação que pouca gente considera, e essa prática de desassoreamento de nascente que pouca gente considera, né, ela é responsável aí por 30%, 50% ou até 100%, né, de obstáculo, e basicamente você não tem água na sua nascente. Então essa situação é a situação degradada. Em contraposição, você tem uma contabilidade toda fazendo com todas essas interceptações, só que de uma situação, de uma área recuperada, onde aquele escorrimento superficial ele é diminuído e essa água que não escorre mais, ela vai se infiltrar, então a porcentagem de água que você conseguiu reter na sua bacia hidrográfica é muito maior. E quando a nascente está desassoreada também, ela sai em toda a sua plenitude, em toda a sua quantidade. Outra, quando a gente fala em termos de
autossuficiência hídrica, principalmente relacionado ao município, né? Então, toda essa contabilidade que seria relacionada à área rural, ela tem que se somar também à contabilidade com a área urbana. E aí, cada cidade, cada município, ela tem o seu instrumental de monitoramento de água. No caso dessa situação onde a gente fez autossuficiência hídrica, planejamento de vinhedo, né? Então a gente considerou os macromedidores que eles têm, que vinhedo tem, em cada uma das zonas de distribuição de água, e a gente considerou a perda que tem da distribuição nessa canalização. E lá em vinhedo, em torno de 35%. Essa água que está se perdendo, ela tem que ser contabilizada, por quê? Porque ela vai exercer também a sua recarga de água subterrânea. Junto com essa contabilidade, em termos de perda de distribuição de água, né, você teria que somar os percentuais de infiltração em que cada zona, né, do seu município, ele é determinado por lei, ou 20% em cada residência, ou 60% em cada residência, ou 80% em cada residência. Isso daí, com essa contabilidade dupla, você também insere, né, na sua contabilidade final, a produção de água na área, tanto rural como urbana. Outra. Agora, falando em termos de segurança de mananciais, esse tema é extremamente importante, porque tão importante que, a despeito de a gente desfraudar sempre a bandeira da recuperação físico-hídrica, né, das bacias hidrográficas no sentido de produção de água, para você aumentar a satisfação, né, e segurança de uma população, né. A despeito disso, a gente tem que ser honesto em dizer que um dos principais problemas, e talvez o que deve ser abordado de primeira instância, é a segurança dos mananciais. E aí a gente cita um exemplo clássico que eu uso, é a condição de Nova Odessa. Nova Odessa tem essa represa, que é a represa dos Lopes, que é responsável por 30% do abastecimento da cidade. Essa represa, ela é mantida por essas nascentes que estão desenhadas com círculo branco aí, e essas nascentes, vocês observam, elas estão, né, ao lado da rodovia Anhanguera. Você tem um ponto aí, nesse ponto central aí desse trecho de rodovia, o pedágio. Então, se você considerar tanto de um lado como do outro, as cotas são maiores, e à medida que você vai se aproximando do pedágio, as cotas vão diminuindo. Consequentemente, né, é justamente na Baixada é que você tem as estruturas de escorrimento dessa água do leito carroçável, que você precisa tirar para aumentar a segurança da pista. E aonde que essa água é despejada? Está sendo despejada justamente na nascente. Né? Então, se vocês imaginarem que qualquer acidente com carga perigosa, esse líquido pode escorrer, entrar em qualquer uma dessas nascentes, favorecida por essa topografia das estradas, ela não vai demorar mais do que 1 hora para chegar na represa dos Lopes. E, consequentemente, dependendo do tipo de produto que você tem, você pode condenar esse manancial de abastecimento público por 1 semana, 1 mês, 2 anos ou 10 anos, sem que você tenha a condição de poder utilizá-lo. E, pior, de uma hora para outra, Nova Odessa, por exemplo, está à mercê de
paralisar o seu abastecimento público em 30% das residências, 30% da população. Então, é um caos anunciado e que nós não estamos nos preparando para uma adversidade dessa. E tem condição de se pegar e mitigar esses problemas e essas ocorrências, né? E a forma de mitigação disso, né, passa tanto pelas estruturas que você faz de proteção dos mananciais, né, como estruturas físicas, eu falo, como plano de contingenciamento, aonde se acontecer um acidente com carga perigosa, como que você e o que o município faz, o que a Defesa Civil faz, o que a rodovia concessionária faz, o que o Corpo de Bombeiro faz, o que a Polícia Rodoviária faz, enfim, é um plano de contingenciamento que grande parte só tem no papel, mas que basicamente não tem estruturado em praticamente município nenhum. Outro, faz favor, e agora eu vou passar meio rápido, né? Podendo chegar no último assunto, porque o nosso tempo já está se expirando. Aí tem os diferentes elementos de contaminação, né? Que vai desde um acidente com carga perigosa, indústria, o rompimento de uma barragem, como aconteceu em Mariana e Brumadinho, pulverização de uma área agrícola, outra, aí identificando as medidas preventivas corretivas, outra. Você tem todas as estruturas de contenção de barragens, né, para que elas não rompam, né? Você pode ter uma barragem de dejetos de suínos que pode estar prontinha para ver o rompimento da sua barragem e contaminar o seu manancial de abastecimento público. E aí você faz também, né, enfim, você faz o diagnóstico dessas barragens, evitando minimizando os riscos dela se romper. E as placas de advertência que todo mundo está acostumado. Outro, faz favor. Você tem aí tanques de uma indústria, então, muitas das vezes, o córrego que passa do lado necessita de um bypass, necessita de uma estrutura onde você, se houver um rompimento, você fecha essas comportas nesse trecho que está aí assinalado e a gente desenharia aí ao lado, né, um outro curso, né, pode ser até um encanamento, onde desviaria a água e o líquido contaminante ficaria restrito nesse segmento aí entre duas comportas. E, por fim, nós chegamos no monitoramento hidrológico. O monitoramento hidrológico, você tem uma situação onde várias bacias hidrográficas hoje já têm uma competição extremamente estabelecida pelo uso da água, né? Aonde toda essa contabilidade que a gente faz de recuperação, né, e ela precisa ser precisada ao longo do tempo. Você precisa monitorar se aquelas práticas conservacionistas, se aquele melhoramento em termos de produção de água, ele está trabalhando, dando o resultado previsto, ou se você precisa implementar ainda alguns ajustes. Então, basicamente, é o monitoramento que a gente faz. Aí, no caso, você tem uma indústria, né, numa parte da bacia hidrográfica, do lado direito a delimitação da microbacia, que é a área de captação e que vai fornecer água para essa indústria, e aí você faz um monitoramento para verificar se todas as suas ações estão dando aquele resultado previsto. Você faz um monitoramento tanto da água superficial, através de vetores, através de medidores de fluxo, como você faz um monitoramento das águas subterrâneas através
de poços de observação de piezômetros. Então, essa contabilidade, ao longo do tempo, vai te dar, né, a precisão de quanto daquele resultado estimado você conseguiu alcançar. Outro, por favor. Aí está uma estrutura de medição do nível de um córrego, né, através de uma curva, né, que você traçou no seu segmento de córrego. Então, você vai tendo a transformação da altura do córrego em termos de vazão, você vai tendo a medição através de vertedores em córregos, tal, você vai tendo a coleta dos dados, né, de clima, você vai tendo o monitoramento também da qualidade de água, além da quantidade de água, através de um instrumental. E, por fim, você pode, através desses dados que foram coletados ao longo do tempo, você pode aplicar um modelo, né, de simulação, como o SWOT, que é o que a gente mais utiliza, né, onde esses dados que você coletou ao longo do tempo, eles vão alimentar esse modelo e você pode até fazer uma previsão, né? Umas simulações numa determinada situação de precipitação maior ou menor, como que a sua disponibilidade de água vai funcionar. Bom, obrigada, Rinaldo. Acho que foi bem legal a gente falar e mostrar esse contexto da produção de água e segurança hídrica e trazer como as soluções baseadas na natureza traz esse processo de prevenção ao risco e mitigação dos impactos relacionados à crise hídrica. E a gente recebeu umas perguntas no chat aqui, eu vou fazer. Tem uma que está bem específica para o senhor. Eu gostaria que o senhor respondesse. A COP26 traz a urgência da conservação dos recursos para reverter os impactos das questões climáticas. O que os municípios e as empresas também podem fazer no que tange a questão hídrica para prevenir esses impactos climáticos? Essa pergunta ela é muito boa, porque ela demanda uma mudança de conceitos que a gente tem, principalmente em relação à estratégia de abastecimento. Quando você tem uma bacia onde a competição pelo uso da água ela é intensa, e aonde você tem, como é o caso nosso aqui, da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, já uma escassez hídrica configurada, né, até enfim, a grande demonstração são os racionamentos de água que acontecem em praticamente 80% dos municípios, né? A nossa estratégia ela tem que mudar. Hoje, as companhias de água e abastecimento, os municípios, eles utilizar o mesmo manancial, diferentes municípios usando o mesmo manancial para o seu abastecimento público. É óbvio que numa situação que hoje nós já estamos de precariedade hidrológica, esses municípios, ao longo do tempo, vão crescendo cada vez mais. Com isso, as demandas vão também crescendo, de forma que vai chegar num determinado momento, que pode ser daqui 5 anos uma determinada região, 10 anos em outra, ou 20 anos, né? Essa equação não vai fechar. Então, um dos conceitos extremamente importantes é a autossuficiência hídrica do município. Chamar para dentro do município a responsabilidade de produzir a própria água. Aí, sob sua gestão e aí sobre o seu planejamento. Isso é fundamental. Essa é a essência do planejamento que nós fizemos em Vinhedo, aqui no estado de São Paulo, aonde o entorno, né, já tem uma competição pelo uso da água extremamente grande. E não adianta ir no mesmo manancial, no caso do Atibaia, por exemplo, né, retirar aquela água que hoje está precisando
no aumento da sua demanda. E um outro conceito extremamente importante que a gente já abordou aqui e que pouca gente e que poucos gestores públicos têm tomado consciência é justamente a segurança dos mananciais. 80% das cidades no Brasil ou tem uma rodovia que passa do lado do manancial de abastecimento, ou então uma rodovia ou estrada que corta um afluente que chega, um córrego que está sustentando aquela represa, aquele manancial de abastecimento público, e que um acidente com carga perigosa de uma hora para outra pode fazer com que a população sofra 30%, 40%, 50%, 100% de restrição hídrica de uma hora para outra, e a gente ainda não tem solução, a gente ainda não tem se alertado para esse problema. Então, os municípios, só nesses dois aspectos, os municípios têm que se acordar se quiser trazer um futuro de bem-estar para a sua população. Legal. Bom, tem mais umas perguntas, a gente também está respondendo as perguntas pelo site, pelo chat, tá, gente? Porque acho que não vai dar tempo de responder todas. Eu vou responder uma aqui. Como a Sinergia atua nas comunidades onde desenvolve projetos para minimizar os efeitos da crise hídrica? A Sinergia tem diversos projetos relacionados à questão hídrica. Esses mais técnicos, né? Acho que essas soluções que o professor trouxe, a Sinergia atua no território. Mas, além delas, a gente tem outras ações que são associadas também à questão hídrica, de forma mais indireta ou até direta mesmo. Então, a gente tem atividades de reestruturação produtiva, né, onde a gente moderniza e traz soluções possíveis para a reestruturação da produção, tornando, né, mais sustentável, tanto ecológica quanto economicamente, a produção daquele público-alvo, né, que a gente está trabalhando, daqueles produtores, com quem a gente está trabalhando. A Sinergia também atua muito em regiões onde a gente tem os produtores rurais como a comunidade atuante. Então, a gente tanto está associado no contexto de desenvolvimento social, de empoderamento dessa comunidade, de empoderamento social, de sensibilizar essa comunidade sobre as questões hídricas, de empoderá-las sobre as questões hídricas para participar de espaços públicos de uma forma mais qualificada. Isso dentro da educação ambiental, dentro dos projetos de empoderamento social, e a gente também proporciona, né, dentro das nossas atividades, seja através de uma capacitação, seja através de um contexto, uma atividade mais prática, a possibilidade dessa pessoa recompor ali a sua propriedade, a sua nascente, muito voltado para essa conservação dos recursos hídricos mesmo. Então, a gente faz reconstrução da nascente, caixa solo, cimento, tudo muito no sentido de orientar e capacitar essas pessoas, né, sensibilizá-las, trazê-las para esse contexto do empoderamento e das possibilidades para tornar a produção dela mais sustentável e que ela consiga atuar dessa forma em paralelo com a questão, em paralelo não, né, integrado de forma transversal com a questão ambiental e que ela compreenda a importância disso. Então, acho que a gente tem muitas ações nesse sentido, além dessas que vocês viram que são mais técnicas, que são mais voltadas para os planos relacionados a essa segurança hídrica e a produção de água. Então, a gente não tem mais tempo, né? O tempo acabou, infelizmente. Esse papo é muito legal e muito importante, né? A gente está num momento em que a gente está vivendo essa possibilidade de viver um racionamento, que a gente está nesse momento da crise hídrica bem forte, e é importante a gente falar sobre isso e trazer as possíveis soluções, seja para mitigar o efeito, seja para mitigar a causa e prevenir riscos. E eu queria agradecer, né, a oportunidade aqui de estar junto com o Rinaldo e de poder compartilhar um pouco disso com vocês. A gente está aberto para receber questões, para falar sobre o assunto, e a gente então está aqui disponível, me coloco à disposição, e eu quero agradecer a todos pela presença.
Faço minhas as palavras da Gabi, nós estamos realmente honrados de ter participado desse evento e nós estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.